Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Nós estamos começando uma série de estudos da Bíblia. Então serão 27 temas, onde nós estudaremos a palavra de Deus com o estudo bíblico ouvindo a voz de Deus. E eu quero convidar você a participar conosco desta série. É importante que você tenha uma Bíblia aí com você, para você poder estar acompanhando conosco todos os versos da palavra de Deus. A Bíblia, sem sombra de dúvidas, é um livro diferenciado, e através dela, blasfemos tornam-se reverentes, ébrios tornam-se sóbrios, criminosos tornam-se confiáveis, ladrões tornam-se honestos e adúlteros tornam-se puros. Agora, o que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde que vem o seu poder? Que valor tem ela para o homem atual? A palavra Bíblia, ela vem do grego biblion, que significa livros, e é sinônimo também de escrituras sagradas, palavra de Deus. Algumas informações importantes a respeito da Bíblia. A Bíblia contém 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Ela foi escrita por 40 autores, durante um período de 1.600 anos. As suas línguas originais é o hebraico, o aramaico e o grego. Ela contém 1.189 capítulos e 31.102 versículos. É o livro mais vendido em todo o mundo. Ela foi traduzida para 2.403 línguas diferentes. E, de acordo com 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Como eu disse para você, o nosso estudo ele vai ser um estudo de perguntas e respostas. E nós então vamos fazer a primeira pergunta. Mas antes de fazer a primeira pergunta, eu gostaria de convidar você para juntos orarmos a Deus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar a Tua palavra neste momento. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos ajudando a entender a Tua palavra e também a aceitá-la em nossa vida. Permaneça conosco. Neste estudo é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Como Jesus considerava a Bíblia? Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 17. A Bíblia diz assim, olha: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, como que Jesus considerava a Bíblia? Jesus considerava a Bíblia como verdade. Ok? Nós vamos então agora para a segunda pergunta, que diz assim: qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? A resposta está em Atos, no capítulo 8, no verso 26 até o verso 31. Eu não vou ler todos os versos com vocês, vou ler apenas uma parte que diz assim, olha: e ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Então, aqui no livro de Atos, no capítulo 8, no verso 26 a 31, nós encontramos a história de Filipe e o eunuco. O eunuco estava lendo o profeta Isaías e ele não estava entendendo o que ele estava lendo. E Filipe se aproxima dele e, ao se aproximar dele, Filipe pergunta: você está entendendo o que você está lendo? E ele diz assim: como que eu vou entender se alguém não me ensinar? Então, qual é a situação hoje de muitos estudantes da Bíblia e o que eles necessitam para entender a palavra de Deus? Muitos hoje estudam e não entendem, e para entendê-la, alguém precisa ensinar. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Vamos abrir a palavra de Deus em Isaías, no capítulo 28, no versículo 10, que diz assim, olha: porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, qual é a maneira correta de estudarmos a Bíblia de acordo com Isaías, capítulo 28, verso 10? Nós precisamos comparar os textos que tratam do mesmo assunto. Então, quando nós vamos estudar a Bíblia, nós precisamos primeiramente entender que toda a Bíblia precisa ser levada em consideração e nós precisamos então comparar os textos que abordam a respeito do mesmo assunto. Nós precisamos buscar outras passagens
que explicam a respeito do assunto que nós estamos estudando. Nós precisamos também estudar pedindo a orientação do Espírito Santo, para que ele nos conduza, para que ele nos mostre a verdade da palavra de Deus. E nós precisamos estudar um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto, ou seja, nós precisamos olhar para a Bíblia como um todo e entendê-la também como um todo. Quais são os benefícios que recebe o estudante das Escrituras Sagradas? Então, quando eu estudo a Bíblia, quais são os benefícios que nós recebemos ao estudar as Sagradas Escrituras? Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 5, no verso 39, que diz assim, olha: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, através da Bíblia, nós encontramos a vida eterna. E a Bíblia, ela testifica de quem? Ela testifica sobre Jesus. Então, o benefício que nós recebemos ao estudar a Bíblia é que nós encontramos a vida eterna e a própria Bíblia, ela testifica a respeito de Jesus. Jesus, ele é o personagem central da Bíblia. Cada página da Bíblia revela o seu amor e o seu desejo de nos salvar. Lendo as Sagradas Escrituras, nós encontramos o caminho da salvação. Agora, qual outro benefício prático nós recebemos também ao estudar a palavra de Deus? Nós vamos ler agora João 16:13, que diz assim, olha: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. E João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando nós estudamos a Bíblia, o Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. Nós somos conduzidos não apenas a uma parte da verdade, nós conhecemos toda a verdade, porque o Espírito Santo, ele vai nos guiar ao conhecimento de toda a verdade. E é a verdade que vai nos libertar. E talvez você se pergunte assim, mas vai me libertar do quê? Então, quando nós lemos a Bíblia, nós conhecemos a vontade de Deus. Nós conhecemos os planos, os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, quando as pessoas falarem alguma coisa a respeito de Deus, a respeito da Bíblia, nós vamos saber exatamente qual é a vontade de Deus. Por quê? Porque nós estudamos a Bíblia. E um outro detalhe importante, é através do estudo da Bíblia que nós somos libertos do engano, libertos do pecado, ok? Então, quando nós estudamos a Bíblia, nós conhecemos a vontade de Deus. Quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? Nós vamos agora até 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 21, que diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, homens santos, eles falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo. É muito comum você encontrar pessoas dizendo assim: eu não creio na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens. E alguns acabam colocando a Bíblia numa posição de não ser um livro confiável porque foi escrita por homens. Mas a própria Bíblia diz que esses homens, eles foram guiados, eles foram conduzidos pelo Espírito Santo. Eles não falaram de si mesmos, mas eles falaram em conformidade com aquilo que Deus orientou para que eles falassem. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Em 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 16, diz assim, olha: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, quando nós estudamos a Bíblia, nós temos que entender o seguinte, que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Não é somente o Antigo Testamento, não é somente o Novo Testamento, mas toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Toda a palavra de Deus é inspirada. E segundo o texto que nós lemos agora, a Bíblia ela é útil para quê? Para o ensino,
para a repreensão, para a correção e também para a educação na justiça. É pela leitura da Bíblia que o nosso caráter é transformado diariamente. Mas existe uma parte nas Sagradas Escrituras que não foi escrita por autores humanos. Você sabia? Vamos abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 31, no verso 18, que diz assim: E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, existe uma parte na Bíblia que não foi escrita por autores humanos. De acordo com Êxodo 31, verso 18, essa parte é a lei de Deus. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo do próprio Deus. Agora, será que alguém está autorizado a alterar a Bíblia, a mudar o conteúdo das Sagradas Escrituras? O que diz Malaquias capítulo 3, verso 6? Diz assim, olha: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3, verso 6. Apocalipse 22, 18 diz assim, olha: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E o verso 19: E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, será que alguém está autorizado a alterar a Bíblia de acordo com a Bíblia? Não. Ninguém está autorizado a fazer nenhum acréscimo e também a não retirar nada da Bíblia. Como são chamados aqueles que praticam os ensinamentos bíblicos? Olha o que diz João capítulo 13, no verso 17. Agora que sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Tiago, capítulo 1, verso 22, diz assim, olha: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, bem-aventurados se praticardes os ensinos da Bíblia. Então, não basta apenas ler a Bíblia, não basta apenas conhecer o seu conteúdo. Nós precisamos aceitar e precisamos também praticar os ensinamentos da palavra de Deus. Nós vamos então agora fazer uma recapitulação do que nós estudamos. Para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da verdade. Muitos estudam e não compreendem. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não podemos tirar nem acrescentar nada às Escrituras. Nós terminamos então o nosso primeiro estudo a respeito da Bíblia Sagrada e agora chegou um momento muito especial, um momento de fazermos um compromisso de fé de acordo com aquilo que nós estudamos na Palavra de Deus. Você aceita toda a Bíblia como regra de fé para a sua vida? Você gostaria de dedicar tempo cada dia para estudar a Bíblia? Você gostaria de fazer tudo o possível para colocar em prática os seus ensinos na sua vida? Se esse for o seu desejo, eu quero convidar você neste momento a fechar os olhos mais uma vez para falarmos com Deus. Obrigado, Senhor, porque temos o privilégio de poder estudar a Tua Palavra. Que o Espírito Santo continue conduzindo a nossa vida em toda a verdade e que a Palavra de Deus nos guie e nos oriente para todo sempre. Nós te pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. No próximo estudo, nós vamos estudar sobre um tema muito especial. Tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e também pressupõe um planejamento inteligente. Agora, será que poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? É o que nós veremos no nosso próximo estudo. Que Deus abençoe você e até lá.